Essa semana, a Regina, ontem, ela me pediu para comprar algumas coisas num supermercado onde a gente sempre vai. E eu fui. Aí eu tô lá, fiz a compra, como todo marido, o que mais você vê nos supermercados são maridos no celular. Por quê? A gente fica em dúvida. Aí a gente liga. Meu bem, isso que está na lista aqui, qual o tipo que você quer? Não tem o que você está pedindo. E aí a gente vai tirando as dúvidas, resolvendo e está tudo ok. Beleza, fiz a minha compra, cheguei no caixa, estou na fila do caixa. No caixa ao lado, eu ouço uma mulher com o seu filho. Ela estava muito brava, ela estava muito brava. E ela falava alto, não tinha como não ouvir o assunto. E essa mulher estava brava com um plano de saúde aqui de Campinas. Não é dos famosão, não é dos grandes, mas é um plano de saúde aqui em Campinas. E ela falava, pô, esse plano de saúde é uma droga. Poxa, a menininha, uma criança, foi para lá, eles ficam mandando para um lugar, para outro lugar, para outro lugar, ninguém atende. Ela doente, pô, a gente paga o plano de saúde, paga em dia, paga direitinho, paga a vida inteira, aí quando precisa o plano de saúde não atende, eu vou cancelar, eu vou cancelar. E era interessante que o filho dela, que estava com ela, ele falava assim, mãe, eu não acho, eu acho o plano bom. Todas as vezes que eu precisei, eu fui lá, me atenderam. Mas você não precisa ser consultado. Ele falou, não, eu já fui em consulta, mãe. Eu fui em consulta, fui bem atendido, tudo certo. Não, não, esse plano não é bom, esse plano não é bom. E ficou aquela discussão. Aí ela falou, me dá seu celular aí. Aí deu o celular, procuraram lá na internet, acharam o telefone, ligaram no atendimento do plano de saúde. Por incrível que pareça, ela foi atendida. Quando eu digo por incrível que pareça, é porque eu, a Regina, nós já precisamos tirar dúvidas, falar no nosso plano de saúde, e é uma enrolação para o povo nos atender, para a gente conseguir falar com alguém que resolva. Mas ela foi atendida na hora e eu estou na fila. E ela foi muito interessante, ela começou assim, educadamente falando nesse tom que eu estou falando aqui com você, falando baixinho, com palavras. Então ela começou assim: bom dia, olha, eu estou ligando porque eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para cancelar o plano de saúde da minha família com vocês. Porque eu estou insatisfeita, eu tive problemas e eu quero encerrar essa nossa associação. Eu não quero continuar com este plano de saúde. Veja, até aqui ela foi bem pra caramba. E eu ouvindo aquela mulher hiper nervosa e agora totalmente calma e falando com educação. Mas, cara, isso durou somente uns 20 segundos. Porque foi interessante. A forma como ela foi falando, eu acho que não deu tempo nem da pessoa do outro lado responder, porque não tinha pausa. Ela começou, aí ela foi falando, então, porque eu quero cancelar esse plano, porque esse plano, e ela foi alterando o tom de voz, e o mercado inteiro ouvindo, porque esse plano é uma droga, não é possível. Aí ela começou a xingar, mandar para aquele lugar, e ficou um climão. Enfim, aí e o filho, mãe, calma, para. Cara, ninguém controlou aquela mulher, porque ela estava indignada, revoltada, estava absolutamente decidida a acabar com aquele plano de saúde. E foi o que ela fez. E aí ela desligou. O que virou daí para frente eu não sei. O caixa chegou a minha vez, eu paguei, fui embora, e enfim. Essa história ficou na minha cabeça. Essa história ficou na minha cabeça, que eu sei que muitos de nós, muitas famílias brasileiras, têm histórias de raivas, sabe, de climas ruins, negativos, que nos deixaram nervosos, de situações embaraçosas que nós passamos com planos de saúde. E diante deste quadro, eu queria perguntar para você: e o plano de felicidade? Você tem esse plano?
Você já fez esse plano para a sua família? Bom, a gente vive numa sociedade onde muita gente, muitas instituições, muitas empresas querem vender um plano de felicidade para a gente. E não são poucas. Eu diria que a maioria dos apelos de marketing, de propaganda, visam atender felicidade para a família. Você que é aí com mais de 30 anos, você deve lembrar dos famosos comerciais de televisão que tinha toda aquela plástica de família feliz no café da manhã, que eram os famosos comerciais de margarina, lembra? Doriana, Cleibon Cremoso, sempre mostrava uma família feliz no café da manhã, com aquela mesa farta, tudo lindo, coisas saborosas, deliciosas, e lá no meio um pote de margarina, que é o que deixava todo mundo feliz. Lembro de comerciais de cigarro, né? Hollywood. Hollywood, eu não sei se existe essa marca ainda, nunca fumei, mas Hollywood era ao sucesso com Hollywood. Eram comerciais assim, hiper, triper, mega, super bem produzidos, cinematográficos. Eu lembro de uma série de comerciais na época que foi divulgado o investimento na produção. Não um investimento para divulgar, mas na produção foram gastos mais de 10 milhões de reais para fazer uma meia dúzia de comerciais de 30 segundos para serem veiculados na televisão. E tudo é felicidade. O pessoal quer vender um plano de felicidade para a gente. Por exemplo, tem um Termas aqui na nossa região que é, eu não lembro o nome, mas é Termas Water, Hot Water, eu não lembro o nome, mas é parque aquático. Então é assim, felicidade, você se associa, paga uma mensalidade e sua família pode usufruir o ano inteiro, a vida inteira, todo dia, toda hora. Você vai mergulhar e ficar feliz aqui no nosso Termas. Clínicas estéticas que vendem a felicidade em troca da beleza. Clínica dentária. Na minha época de criança, ir no dentista é para tirar uma cárie, para arrancar um dente, consertar um canal e aliviar minha dor e eu ter saúde. Hoje não. Hoje o apelo mostra sorrisos, dentes brancos e brilhantes, famílias felizes por conta de um dente, por conta de um dente consertado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, essa sociedade realmente quer vender para mim a felicidade, quer vender para mim um plano de felicidade. Restaurantes, shoppings, academias, universidades, carreira profissional, um carro, todo mundo vende esse apelo. Se você tiver isso, se você conquistar isso, você será feliz com a sua família. Até que você chega numa situação bizarra dos últimos dias. Você chega numa situação onde duas grandes redes como McDonald's e Burger King têm que vir a público e admitir que o seu X picanha não tem picanha e o seu X costela não tem costela. É tudo uma grande fraude, uma grande mentira. E aí a gente usa uma frase quando a gente se vê decepcionado, frustrado por mentiras que são descobertas, quando a gente percebe, estão nos enganando, estão nos iludindo, estão passando a gente para trás. É aquela frase que todo mundo alguma vez já usou na vida: desse jeito não dá para ser feliz. Mas e aí? A Bíblia tem um plano de felicidade para famílias? Eu diria para você que para a família raiz, e família raiz é o tema da IAP do Parque ao longo do mês de maio, para a família raiz, a Bíblia tem sim um plano de felicidade, um plano que nos garante felicidade na sua essência e na sua profundidade. Você está com a sua Bíblia aí, ou o seu celular? Então abre no Salmo de número 128, eu vou ler ele para você. Bem-aventurado, e você sabe que bem-aventurado, o significado dessa palavra, dessas duas palavras, é feliz. Bem-aventurado, ou seja, feliz,
aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Feche seus olhos. Senhor, glória, honra e louvor pertencem a Ti. Como é bom, Pai, como é bom poder compartilhar uma porção da Tua palavra, ter o privilégio de expor a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco de forma simples, de forma amorosa, de forma poderosa. Em Teu nome, para a Tua glória, honra e louvor eu oro. Amém. Amém? A primeira coisa que a gente destaca desse texto é o primeiro verso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira coisa que esse texto fala é sobre a fonte da verdadeira felicidade. E qual é a fonte que o primeiro verso do Salmo 128 coloca para a gente como fonte segura, fonte absoluta, fonte que não deixa nenhuma dúvida? Deus. Deus é a fonte da felicidade, o nosso Deus soberano. E quem é que pode ter acesso? Ele começa com essa afirmação: feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a criança, feliz é o adolescente, feliz o ancião, feliz o jovem, que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos. Olha só, a ideia aqui é uma ideia de jornada, é uma ideia de caminhada, é uma ideia de uma vida. Não é uma ideia de um momento, mas é uma ideia para a vida. É uma ideia que a gente caminha, que a gente vai aprendendo. O temor aqui, o sentido da palavra hebraica, tem a ver sim com respeito, com o temor de ter medo, porque eu estou falando do Deus soberano, mas tem mais um significado que é fundamental, tem a ver com admiração. Você fica assombrado, você admira este Deus. Então, por isso que a minha afirmação no título é Família Raiz. Você já fez o seu plano de felicidade? Você tem um plano de felicidade? Porque esta felicidade é para a família raiz, é para quem não perdeu as conexões da vida no relacionamento com esse Deus soberano. Porque a gente vive numa sociedade, num mundo que faz de tudo para fazer falhar todo o sinal, para fazer cair a internet, para fazer com que a gente não consiga se comunicar bem com este Deus. E aí famílias que não têm essa firmeza, essa raiz solidificada para não perderem o contato com a videira verdadeira que é Cristo, vão se perdendo, vão se distanciando. Então, o texto é muito claro. Você quer felicidade? Tem felicidade, mas para quem é essa felicidade? Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a primeira coisa que fica marcado, que é definido nesse salmo, é a fonte. Qual é a fonte da felicidade verdadeira, da felicidade essencial? A fonte é Deus, somente Deus. E aí, neste verso e nesta afirmação que o salmista faz, aquele que se relaciona com Deus diariamente, que tem uma vida de parceria com Deus, que caminha com Ele, já sacou, já aprendeu e já assimilou uma lição fundamental. O alvo
não pode ser a felicidade. O alvo tem que ser Deus. Sempre que você colocar na sua vida como alvo a felicidade, eu vou cursar inglês para ser feliz, eu vou fazer aquela academia, vou fazer essa dieta, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair desse relacionamento para ser feliz. Sempre que o seu alvo for a felicidade, você vai se arrebentar e vai quebrar a cara. E o problema desses alvos é que eles iludem. No começo parecem dar certo, mas o fim é sempre complicação. Portanto, você deve focar o seu alvo. Você deve redirecionar o seu alvo. O alvo precisa ser Deus. Porque quando o alvo é Deus, Deus te guia para a felicidade. Você percebe a diferença? Quando o alvo da sua vida é Deus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas que você necessita, Deus acrescenta na sua vida. Então, eu foco em Deus, o meu alvo é Deus. E Deus que é amor, Deus que é bom o tempo todo, Deus que tem misericórdias novas todas as manhãs na minha vida, Deus que me guarda e me sustenta e que derrama sua graça sobre mim, este Deus me faz caminhar com felicidade para a felicidade. A fonte. Aí eu leio para você o 2 e o 3. O 2 e o 3, ele vai falar sobre as águas desta fonte. Olha só, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quais são as águas desta fonte? Esses 2 versículos apresentam duas águas que não podem faltar nessa caminhada com Deus: trabalho e família. Trabalho, na visão do salmista, é bênção. Tem muita gente que lamenta, reclama do seu trabalho. Tem muita gente que não gosta do seu trabalho. Olha, deixa eu te dizer, a maioria das pessoas não trabalham naquilo que gostam. A maioria das pessoas trabalham porque precisam trabalhar e porque elas precisam de sustento, de manutenção, de renda. Eu não tenho dúvida que o que Paulo gostava de fazer era pregar o evangelho, era falar da palavra, era debater doutrina, era conquistar gentios e não salvos para que fossem salvos e crescem em Jesus. Esse era o prazer da vida de Paulo. Fazer tendas não era o grande ministério de Paulo. Construir tendas não era o que fazia Paulo, pular de alegria, vibrar, falar em línguas estranhas, ficar emocionado, fazer grandes sermões, não. Mas Paulo entendia que fazer tendas era um trabalho abençoador para o seu ministério e para a sua vida. Se você mudar a chavinha e mudar o foco de como você olha para o trabalho que Deus tem te dado, muitas coisas vão mudar. E, óbvio, a gente não sabe o amanhã. Deus pode, sim, fazer com que você, finalmente, trabalhe apenas naquilo que gosta. Mas só mais um detalhe sobre isso. Mas mesmo trabalhando no que gosta, nem tudo que você vai fazer é o que você gosta. Te explico com uma linguagem do futebol. Final da Copa do Mundo. O batedor oficial de pênalti já tinha sido expulso. E aí, pênalti para o teu time, para o teu país. Cara, presta atenção nos jogadores. Todo mundo foge de bater esse pênalti. O mundo está assistindo. O estádio está lotado. Se você acertar, você é herói. Se você errar, você vai ser lembrado para o resto da vida como o cara que errou o pênalti na final. Ele ama futebol, ele ganha rios de dinheiro para jogar futebol, mas naquele momento ele daria tudo para não ter a responsabilidade de cobrar aquele pênalti. Os apaixonados aí por futebol vão lembrar. Zico, que tem uma carreira exemplar, até hoje é lembrado pelo pênalti que ele perdeu numa Copa do Mundo.
fala-se mais disso do que os inúmeros títulos e troféus que ele ganhou na sua carreira, infelizmente. Então, as duas águas são essa: comerás do teu trabalho e feliz será com a tua esposa e os teus filhos, trabalho e família. Agora, olha, aquilo que eu afirmei, relacionamento ao longo da vida, estas águas é ao longo da vida. Perceba as palavras que são usadas, eu vou destacar algumas aqui, ó. Feliz serás, irá bem, ou seja, serás, irá. A tua mulher será como videira. Tudo isso, esse futuro que é colocado, quer dizer, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é todo dia, é continuamente. Então, e essa coisa, você vai comer do trabalho das tuas mãos, ou seja, eu estou trabalhando hoje, eu estou plantando, eu estou regando, eu estou cultivando e eu vou comer do que eu estou trabalhando. Isso é bênção, isso é muita bênção, isso é alegria, isso é a mão de Deus sobre os seus filhos. Aí a família, a tua mulher, ela é uma videira, sabe? Ela é uma parreira de uva ao redor da tua casa. Os teus filhos são como brotos. Então, no caso da mulher, a mulher é madura, a mulher ela já dá frutos, esse marido já dá frutos também. Então, ambos dão frutos para a casa, para a família. Os filhos são comparados a brotos. O broto ainda não dá fruto. O broto tem a ver com a caminhada. O broto tem a ver com a esperança futura. Você leva o teu filho para a escola, você leva o teu filho ao médico, você cuida do teu filho, por quê? Porque você tem esperança que lá na frente, no futuro, ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eles façam a diferença na sociedade e que eles possam sim colher os frutos deles, da vida deles, daquilo que eles também vão plantar. Portanto, as águas, as águas destas fontes, aqui nesse texto, tem a ver com trabalho, tem a ver com família. E aí a gente vai ver a garantia da fonte. Nos últimos versos, que é o 4, 5 e o 6. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha a expressão que começa esse trecho do Salmo. Eis que assim. Deixa eu te dizer, não tem outro jeito, segundo a poesia deste Salmo, não tem outro jeito de você ter um plano de felicidade para a sua família. É assim, não tem outro, não tem opção, não tem plano B, plano C, plano D. É o plano A, é o melhor plano, é o plano de Deus. Então, olha como ele vai concluindo. Eis que assim, assim como? Temendo a Deus, andando nos seus caminhos, trabalhando, tendo a fidelidade de esposa, de filhos, de marido, sendo uma família harmoniosa. Então, aí ele começa a concluir: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoada a família que teme ao Senhor. Não tem outra forma. Todas aquelas opções, categorias e exemplos que eu te dei no início dessa reflexão, um mundo que quer vender para mim planos de felicidade para minha família e planos que normalmente terminam em frustração, vazio, desilusão. Deus está falando: você quer a felicidade? Você quer ser esse homem feliz? Então, é assim, é desse jeito. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí o salmista introduz na poesia dele a expressão, é desde Sião, é em Jerusalém. Este salmo, só como curiosidade para a gente, o Salmo 128, ele é um dos salmos chamados de Salmo de Romagem. Este também era um salmo que o povo cantava e entoava
quando caminhava em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor. Portanto, quando o salmista usa este recurso teológico, litúrgico, de toda a tradição hebraica, ele está dizendo que o lugar de bênção, o lugar de felicidade, é o lugar do sacrifício, é o lugar onde você vai receber no culto o perdão, a cura, a renovação, a restauração. Então o salmista está pegando toda a cultura cultica de Israel, toda a cultura litúrgica de Israel e comparando com família, com trabalho, com ser feliz. Ora, eu só vou à igreja no culto, vamos dar um exemplo clássico para todo mundo, uma vez na semana. Ok, tem aqueles que vão na quarta, vão no domingo, mas a média, a maioria das pessoas vai uma vez na semana. Mas mesmo você que vai 3 vezes, são 3 vezes, 1 hora, um pouco mais de 1 hora, nesses 3 dias, é muito pouco. Portanto, eu não resumo a minha vida litúrgica à liturgia do culto, mas a minha vida litúrgica, ela tem que se expandir para a liturgia da vida. E na liturgia da vida, quem garante a felicidade é a fonte, é o Deus que me coloca nas águas dele, na rotina boa do meu trabalho e na rotina boa da minha família. Então, onde é o lugar de culto? O lugar de culto para mim e para você deve ser a nossa casa, deve ser o nosso grupo de apoio, de amor, de relacionamento, que é a nossa família. Deve ser as pessoas com as quais nos encontramos e temos a possibilidade de manifestar a graça, a glória de Deus ao longo da semana. Nós continuamos crentes, nós continuamos louvando a Deus. Então, o salmista coloca essa expressão. E aí ele vai terminar dizendo aqui, na garantia, né? Na garantia de felicidade, ele fala, olha, você vai ver a paz de Jerusalém, você vai ver os filhos dos teus filhos. Deixa eu te falar, cara, eu já estou vendo os filhos dos meus filhos. Eu já estou tendo o prazer de ser avô, de poder pegar no colo, de brincar, de me deliciar com os meus netos. Então, de novo, aquela expressão do Salmo 1, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia de felicidade é para a vida. E neste salmo, felicidade não está associada a bens materiais, a grana, a conquistas desse naipe. A Bíblia entende que tudo isso é importante, que nós necessitamos dos bens materiais, da grana, mas a Bíblia não associa felicidade a isto. A Bíblia associa felicidade a honrar a Deus e fidelidade na família, porque a família é a bênção, é a família raiz, que é a base que sustenta a nossa sociedade. E aí ele fecha e termina com a palavra paz. E você verá a paz sobre Israel. A palavra paz, o shalom hebraico, eu ainda vou provocar uma série de reflexões com essa palavra na IAP do Parque. Porque a palavra paz no hebraico, ela tem múltiplos significados. Ela não é simplesmente ausência de guerra. Então, a palavra paz, por que é que o poeta hebraico coloca paz no final do Salmo 128? Porque a palavra paz, ela condensa, ela contém nela todas as bênçãos propostas no Salmo 128. Toda a felicidade, o caminho da felicidade, a forma de encontrarmos felicidade no Salmo 128 se encontra nessa paz que é garantida pela fonte, pelo Deus que nos dá a felicidade. Amém? Para a gente concluir, voltando no plano de saúde. Você sabe que o plano de saúde, quando a gente precisa, a gente só pode usar
se estivermos com o pagamento em dia. Se você estiver atrasado nas parcelas, você não vai usar. O sistema bloqueia você. Você não pode fazer consulta, você não pode fazer exames, você não pode ser internado, porque você não está pagando o plano de saúde. É assim que funciona. E é assim que o mundo funciona. O mundo funciona nessa troca. Tem um valor, tem um preço, você paga, você recebe. É duro como aquela mãe lá no mercado que eu encontrei essa semana, que foi a motivadora, foi a pessoa que inspirou essa reflexão para hoje. É duro quando você está pagando em dia e você não está recebendo. Isso acontece também. E aí é briga judicial, é PROCON, é tudo isso. Mas o plano de saúde, ele funciona assim. Eu não sei se você percebeu a grande conexão que existe nesse texto. Esse texto faz uma conexão entre família, entre Deus, entre igreja, felicidade. Tudo isso aparece numa grande conexão para que a gente tenha o nosso plano de felicidade. Ainda falando sobre o plano de saúde, eu não sei você, mas eu costumo dizer assim, já ouvi muitos amigos falarem, plano de saúde é bom a gente ter, pagar em dia, mas nunca precisar. A gente fala isso por quê? Porque ninguém quer ficar doente. Você não quer ter que ficar internado no hospital. E isso é desde criança. Quando a gente fala para o Theo, Theo, vai para o hospital. Ele não quer ir para o hospital. Ele fala, não, pô, hospital, fica lá, na fila, recepção, esperando. E se falar para ele, talvez tenha que ficar internado. Rapaz, o Theo fica em pânico. Ninguém quer ficar no hospital. Você quer ficar em casa, com a sua família, né? Então, a ideia do plano de saúde, assim como seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, você fala, olha, eu pago, eu tenho, mas é aquela coisa que a gente paga e o nosso prazer é não precisar usar. Você quer ter a garantia, mas não quer passar perrengues, riscos, ameaças de vida e ter que lançar mão de um plano de saúde. O plano de felicidade funciona exatamente ao contrário. O plano de felicidade, a gente não paga nada, é de graça. Mas eu e você precisamos estar também em dia com o nosso relacionamento com Deus, na oração, na obediência, no prazer em adorar, nas práticas devocionais, nas nossas consagrações. Então, o plano de felicidade, a gente não paga nada, mas a gente precisa dele todo dia. Porque todo dia eu e você carecemos da bênção, da graça e da proteção de Deus. Que esse plano de felicidade nunca falte na sua vida. Deus te abençoe.